Pessoal, vou mostrar para vocês hoje a guabiroba do litoral, uma espécie de ampla distribuição em todo o Brasil. O nome científico dela é Campomanésia guaviroba. Ela ocorre no litoral brasileiro, costa atlântica, portanto, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, em praticamente todos os estados ao longo da costa. É uma espécie com uma grande variedade de formas, em termos de frutos, de detalhes nas folhas, nas flores, e que no passado foi descrita com vários nomes. Um deles, aliás, é Campomanésia dulce, que faz referência ao sabor muito doce dos frutos dessa espécie. Esse exemplar que nós temos aqui no sítio tem uma história particular que eu vou contar daqui a pouco. Antes disso, eu queria mostrar uma característica que ocorre em todas as espécies de guabiroba, ou praticamente todas, no gênero Campomanésia, portanto, que é o fato da casca do tronco se desprender em placas. Algumas espécies fazem isso com maior intensidade, como por exemplo a Campomanésia guazumifolia, que é conhecida como 7 capas. Cada camada dessa de casca é considerada uma capa. 7 casacas ou 7 capas no caso da Campomanésia guazumifolia. Vou contar agora a história particular dessa árvore, que tem um pouco mais de 20 anos. Esse exemplar eu ganhei ele nessa época, 2000 e pouco, no ano de 2000 e pouco, de um grande colecionador de frutas que se chamava Mauro Duque Estrada. O Mauro era um profissional de cinema, ele era professor de cinema na Universidade Federal Fluminense, UFF, mas tinha como hobby a coleção de frutas tropicais. Na época eram poucos colecionadores de frutas no Brasil, hoje são centenas. Acho que alguns são nossos ouvintes, nossos espectadores aqui no canal, mas naquela época havia poucos colecionadores no Brasil. O Mauro foi um dos primeiros e ele estava numa busca incessante por uma planta que só se conhecia de livros, não existia nenhuma foto na época, que era a guaquica, Myrciaria guaquieia. Quem não lembra dela, vai lá no canal Frutíferas em Vasos e procura lá. Guaquica, Myrciaria guaquieia, também já fizemos um conteúdo dela comparativo com a cabeludinha e com o cambucá da praia. A questão é que o Mauro foi numa restinga no Rio de Janeiro, que fica num local chamado Praia Seca, pertence ao município de Saquarema, e com os moradores locais, aqueles coletores de frutas na restinga, ele se informou ou procurou se informar sobre a guaquica. E deram uma mudinha, algumas mudinhas para ele, de uma frutinha amarela que era doce, e ele julgou, bom, deve ser a guaquica. E ele me presenteou uma muda. Conforme a planta cresceu, a gente viu que não tinha nada a ver com uma guaquica, que é uma Myrciaria, mas era exatamente essa Campomanésia. Ela frutificou rapidamente, é uma espécie precoce. Quando ela estava desse tamaninho, assim, com uns 2 ou 3 anos, começou a produzir os primeiros frutos, que são amarelos. A gente vai mostrar aqui as fotos. E verificamos que não era a guaquica, era uma outra fruta amarela, também da restinga do Rio de Janeiro, bem doce, mas de outro gênero. Era a Campomanésia guaviroba. Ela se chama popularmente de guabiroba do litoral, devido à área de ocorrência dela, como eu falei no início do vídeo. Aqui, nesse exemplar aqui, há 2, 3 semanas atrás, a gente tinha uma quantidade enorme de frutos, tirei várias fotos, extraímos sementes para produzir mudas, e aqui encontrei agora resquícios de frutos. Aqui eles ficam maiores que isso, eles chegam até 2 centímetros de diâmetro. Esses aqui são frutos já refugados, né? Que caíram no chão. Esses devem ter 1 centímetro, 1,5 centímetros, mas fica um pouco maior, como vocês vão ver nas fotos.